Olá, eu sou Maria Fernanda, psicóloga clínica. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para poder receber mais conteúdos como esse do Psicologia para a Vida. No vídeo de hoje, eu quero te ensinar o que é a ansiedade. E quando é que esse fenômeno que hoje afeta tantas pessoas no mundo deixa de ser algo natural e funcional e começa então a trazer prejuízos para a sua vida. Bom, então para poder explicar o que é a ansiedade, eu tenho que começar explicando o que são as emoções, né? Então as emoções são respostas fisiológicas que nós temos, né, que fazem a gente sentir sensações. E essas sensações vão dizer de como nós interpretamos um fato que aconteceu na nossa vida, né? Então é a maneira como nós nos sentimos em relação a um fato, né? Como nós avaliamos, né, aquele fato do jeito que ele aconteceu. As emoções são respostas fisiológicas, né? Não só no campo do psicológico, mas são respostas fisiológicas. A gente não consegue evitar que uma emoção aconteça, né? Ela simplesmente aparece no nosso corpo e o que a gente consegue fazer é, então, identificar o que trouxe aquela emoção e como nós vamos reagir, né? Que comportamento nós vamos ter diante daquela emoção que apareceu. Dito isso, o que é a emoção ansiedade? A ansiedade, ela tá vindo ali como uma subemoção do medo. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos 5 emoções básicas no nosso corpo. Então, nós temos a alegria, quando a gente está feliz. Nós temos a tristeza, quando a gente está triste. Nós temos a raiva, quando a gente está com raiva. Nós temos o medo, quando a gente está assustado, com medo. E nós temos o nojo, quando a gente está com nojinho de alguma coisa. A ansiedade, ela é derivada desse medo, né? Então a ansiedade, ela é uma resposta que vai acionar o nosso sistema simpático, né? E esse sistema simpático vai trazer respostas psicológicas e fisiológicas. As respostas psicológicas da ansiedade, elas correspondem muito a uma sensação de que algo ruim vai acontecer, ela corresponde muito a uma sensação de não ter o controle, a uma sensação de você até estar um pouquinho fora de si, né? Uma sensação de que algo ruim vai acontecer, em resumo, né? E as sensações físicas que o nosso sistema nervoso simpático aí dispara, especialmente com o aumento de adrenalina e de cortisol, né, desses hormônios, eles fazem, então, com que a gente sinta os nossos batimentos cardíacos mais acelerados. A nossa respiração, ela fica mais ofegante, né? Então, o nosso corpo, ele basicamente te prepara para luta e fuga. Isso porque a função da ansiedade, né? Por que nós sentimos isso? A função da ansiedade, especialmente porque ela vem como um subtema do medo, é te preparar para uma ameaça que vai acontecer no futuro, né? Então, se essa ameaça, real ou irreal, que vai acontecer no futuro, tá próxima de acontecer, o seu corpo vai te avisar disso, né? O seu corpo, então, vai emitir alertas físicos e psicológicos para que você faça alguma coisa, né? Então, o seu corpo, ele te prepara realmente para a luta e para a fuga. E muitas vezes, o que acontece? Quando é que essa ansiedade, ela passa a ser disfuncional? É justamente quando nós estamos o tempo inteiro, com muita frequência, né, preparados para luta e fuga. Então, muitas vezes pode acontecer de você estar no sofá assistindo TV, né, não tem nenhuma ameaça iminente ali, mas a ansiedade já tomou uma proporção tão grande na sua vida que mesmo em situações de relaxamento, você está preocupada com uma ameaça iminente que pode ou não acontecer no futuro, né? Então, a ansiedade, ela é uma sensação normal no nosso corpo. Todo ser humano sente ansiedade, em diferentes contextos, todo ser humano sente ansiedade. Isso, inclusive, é uma resposta evolutiva e adaptativa que nós, seres humanos, aprendemos ao longo dos anos, né? Imagina se o homem das cavernas que vivia, né, com reais ameaças constantes de uma onça pegar, de um mamute aparecer, né, de um grupo vizinho querer atacar eles. Imagina se esse homem das cavernas não sentisse medo e ansiedade. Ele não tinha sobrevivido, né? Então a ansiedade, ela tem um fator muito importante que é o de garantir a nossa sobrevivência e fazer com que a gente consiga então sobreviver e reproduzir a nossa espécie, né? E levar os nossos genes adaptativos para as próximas espécies. Então a ansiedade, veja, ela não é algo que você deva querer evitar, né? Eu escuto muito isso em consultório, doutora, eu quero parar de sentir ansiedade. Eu não gosto de sentir ansiedade. E eu, infelizmente, tenho que dar a triste notícia, né, de que você não vai parar de sentir ansiedade.
Mas existem agora formas que eu vou comentar mais pro final do vídeo da gente lidar melhor com essa ansiedade. Mas antes de eu ir para as formas, eu quero te ensinar de fato o que é a ansiedade para você poder entender por que ela aparece no seu corpo. Então, continue esse raciocínio. A ansiedade, então, ela é uma sensação que todos nós vamos sentir. E é claro que quando essa ansiedade aparece, as pessoas que não têm um problema disfuncional com a ansiedade, elas identificam a ameaça iminente, né? Sei lá, eu tenho prova da carteira de motorista daqui 3 semanas. Nossa, mas peraí, eu tô treinando tanto, eu tô fazendo as aulas direitinho, eu tô saindo bem nas aulas, eu estudei, eu tô sendo bem assíduo com o meu processo. Eu acho que eu vou conseguir sair bem, tá tudo certo. E a ansiedade ali já reduz. Pessoas que têm um problema mais disfuncional com a ansiedade, elas não vão conseguir relaxar, entende? Elas vão catastrofizar esse cenário. Então elas já começam a pensar, nossa, que eu vou bombar, eu vou ter que pagar o reteste, eu não tenho dinheiro pro reteste, eu vou ter que pedir emprestado, mas eu não vou conseguir dinheiro com ninguém. Nossa, porque no dia vai chover. E se chover? E se der errado, né? Então, pra gente identificar um pensamento ansioso, ele sempre vai começar com e se, né? E se ou será? Mas será que vai chover no dia? Nossa, e se chover no dia? Pronto, agora você consegue identificar que você já tá ali com pensamentos ansiosos, né? Então, a ansiedade, ela deixa de ser funcional e normalizada na nossa vida quando ela traz prejuízos para você. Ou seja, quando você passa muito tempo da sua vida e do seu dia de maneira intensa e com uma frequência muito grande, né? Pensando nos piores cenários, pensando no pior que pode acontecer, pensando que tudo vai dar errado, né? Acreditando mesmo que o pior cenário vai acontecer, quando muitas vezes essa ameaça nem é de fato uma ameaça, né? Fernando, o que diferencia uma pessoa da outra? Por que tem pessoas que lidam melhor com a ansiedade e pessoas que não lidam tão bem com a ansiedade? Que essas pessoas catastrofizam muito. Olha, hoje em dia, a terapia cognitivo-comportamental já consegue responder essa pergunta para nós, né? De novo, nós interpretamos o fato de acordo com as nossas crenças. Então, o mesmo fato pode acontecer para Maria e para o João, e a Maria ela vai ter uma resposta bem positiva àquele fato, e o João vai ter uma resposta bem negativa àquele mesmo fato. O que diferencia uma pessoa da outra? É o sistema de crenças que elas têm. É o jeito que elas aprenderam a interpretar a vida e os fatos que acontecem na vida delas. O que é o sistema de crenças? O sistema de crenças são um sistema de regrinhas que a gente vai construindo a partir das experiências da nossa vida. Então vamos supor que você colocou o dedinho na tomada e você levou um choque, né? E aí você pensa, nossa, eu não posso colocar o dedo na tomada, nunca mais eu faço isso. Pronto, agora você tem uma crença, você tem uma regra. Se eu colocar o dedo na tomada, logo eu vou levar um choque. E numa próxima situação que você vê uma tomada, você não vai colocar o dedo. As crenças, elas vão sendo formadas por nós a partir das experiências que a gente vai tendo na nossa vida. Além disso, hoje a gente sabe, né, que os fatores genéticos, eles correspondem de 30% a 40% por quem nós somos, né? Então, a ansiedade tem sim uma porcentagem que corresponde à hereditariedade, né? E nós sabemos também que de 60% a 70% o nosso meio, né? Ele também corresponde à maneira de quem nós nos tornamos. Então, a influência dos tipos de vínculo, a influência do apego com os seus pais, a influência da criação, do bairro onde você cresceu, da cidade que você cresceu. Então, a gente fala que a ansiedade hoje, especialmente o transtorno de ansiedade generalizada, ela precisa ser analisada de forma multifatorial. Não existe apenas um fator, né, que consiga explicar porque o João é mais ansioso que a Maria. Mas a gente entende que o contexto de vida do João foi mais propício para que ele se tornasse uma pessoa mais ansiosa do que a Maria. E aí, em psicoterapia, a gente consegue chegar bem perto dessas respostas, né? De maneira muito mais coerente do que nesse vídeo. Sendo que a ansiedade, ela precisa ser analisada de maneira multifatorial, nós sabemos que vão existir pessoas que vão ser naturalmente mais ansiosas que outras. E assim, isso vira uma questão de personalidade quando a maneira de pensar e agir dessa pessoa realmente está sendo muito pautada em cima desses pensamentos catastróficos, né? Desses pensamentos do pior cenário acontecendo. Muitas vezes, gente, as pessoas que sofrem mesmo com ansiedade, muitas vezes o pior cenário nem acontece. Então lembra que eu falei que o nosso corpo prepara a gente para luta e fuga? Essa pessoa nem luta nem foge, porque na verdade aquela ameaça nem aconteceu.
né? Ou se aconteceu, foi de maneira muito mais branda. Então, as pessoas que sofrem mesmo com ansiedade, elas têm uma visão muito mais negativa aos eventos que vão acontecer e os eventos que aconteceram do que as pessoas que não sofrem tanto com a ansiedade, tá certo? E agora, então, o que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade? Primeiro de tudo, né, se você conseguir, se você puder, eu recomendo muito que você faça psicoterapia, porque em psicoterapia, junto com um profissional adequado, você vai conseguir entender o seu funcionamento, você vai conseguir entender o porquê você é tão ansioso ou está tão ansioso no momento. Que ameaças são essas? Elas são reais, são imaginárias? Então, com acompanhamento de perto, você com certeza vai ter essas respostas. Mas se você não puder no momento, né, espero te ajudar nesse vídeo. Identificar essas ameaças. Então, as ameaças estão acontecendo, por que eu tô ansiosa? Eu tô preocupada com o quê? Comece a pensar sobre isso, né? Será que essa ameaça realmente, de 0 a 10, qual é a probabilidade dela acontecer? Qual é, de fato, a chance disso acontecer? Será que eu estou catastrofizando? Será que eu estou exagerando? Ou não? Realmente eu tenho evidências e indícios, baseados em fatos concretos, de que esse pior cenário está pertinho de chegar. Segundo ponto que você pode fazer. Quem sofre de ansiedade, as pessoas evitam situações que deixariam elas ansiosas. Então vamos supor que você tem medo de ser rejeitada por pessoas. Você vai recusar convites de festa, né? E aí você não vai a essas festas, porque se você não for, você não vai ser rejeitado, né? Você é muito inteligente. Só que quanto mais você evitar essas situações, mais fraca você fica. Ah, então eu tenho medo de dirigir, eu não vou pra aula da autoescola. Então você também não vai conseguir dirigir nunca, né? E isso vai deixando você mais ansiosa ainda. Então, a mais importante dica que eu dou aqui é que você quebre o ciclo da evitação. Eu não tô pedindo para você se expor a esse fenômeno que causa ansiedade em você de uma vez, né? Você não precisa dirigir a partir de amanhã. Mas é você ir se expondo gradualmente àquele medo, que assim você vai quebrando esse ciclo da evitação e você vai, de fato, vencendo a ansiedade. Terceiro ponto importante, melhore a sua autoestima, trabalhe o seu senso de autoeficácia. Muitas vezes as pessoas ansiosas, elas têm uma baixa autoestima, por quê? Elas ficam pensando que o pior cenário vai acontecer e elas não sabem o que fazer. E elas acham que elas não vão dar conta desse desafio. E aí, com isso, elas ficam com medo daquilo acontecer. Então, se você reforça a sua autoeficácia, se você coloca na sua rotina atividades em que você seja útil, em que você se sinta boa de estar fazendo, você vai naturalmente reduzir também a sua ansiedade, porque você vai pensar, tá, mas eu consegui resolver. E se o pior acontecer? Não, eu dou conta de resolver. O que eu posso fazer? A pessoa que tem um senso de autoeficácia fortalecido, ela já vai pensando na solução. Tá, e se o pior acontecer, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um reteste da prova. Pronto, resolvido. Então, sofre muito menos. Quarta dica, tenha hábitos saudáveis. Olha, qualquer profissional de saúde, especialmente depois da pandemia, vai dizer para você da importância dos hábitos saudáveis. Então, se você é uma pessoa que só come porcaria, que não cuida da sua saúde, não faz exercício físico, né? Fica aí viciada em telas, fica horas no YouTube, fica horas no Instagram, TikTok, Facebook, nananana, você naturalmente vai ter uma predisposição muito maior, lembra do fator ambiental? Uma predisposição muito maior a ter ansiedade e depressão e outros transtornos mentais também. Hoje em dia a ciência já provou isso pra gente, né? Então, se você começar a ter hábitos mais saudáveis, alimentares e exercícios físicos, você já vai sentir uma melhora no seu bem-estar e na saúde mental. E a última dica que eu dou também é, se você é uma pessoa ansiosa, tenha na sua rotina práticas de relaxamento, seja com mindfulness, seja com meditação, seja com yoga, né? Seja com um treino de respiração. Mas é muito importante que você tenha práticas de relaxamento, porque naturalmente você já vai ter um pensamento mais rápido, um pensamento mais agitado do que outras pessoas que não sofrem com ansiedade, tá certo? Por fim, só mais uma dica para você, normalize a ansiedade. Então a ansiedade é uma sensação que todos nós vamos ter, né? Ela é uma sensação histórica, né, na nossa vida. Agora, se ela for disfuncional para você, eu repito mais uma vez, né? Procure aí uma ajuda especializada de pertinho para poder te acompanhar. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem também está precisando ouvir e aprender e entender o que é essa tal de ansiedade, tá certo? Um beijo e até a próxima!